que corresponde ao investimento dos sócios. Sendo que a promessa feita pelo sócio pode não ter sido totalmente cumprida. A empresa foi integralizada, a empresa foi constituída através de um capital subscrito, ou seja, um capital prometido através de um documento. Então o que acontece? Dentro desse documento, do capital prometido pelo sócio, ele determinou um prazo para disponibilizar o recurso para a empresa. E dentro desse período, no momento que a demonstração foi encerrada, esse recurso ainda não tinha chegado. Então nós tínhamos na contabilidade o quê? Uma conta necessária de ajuste. Eu ainda não devo aquilo que ele prometeu para mim, porque ainda não me deu. Se ele não me deu, eu não devo a ele ainda. Por isso, conta capital possui uma conta redutora. Capital integralizado possuirá uma conta redutora, que é o quê? Capital não integralizado. Ou seja, parte do capital que eu prometi ainda não foi recebido por mim. Então, se é uma conta redutora, ela tem sua origem o quê? Invertida de sua conta originária. Conta do passivo aumenta a crédito, diminui a débito. Então, conta do capital aumenta a crédito, diminui a débito. E a conta do capital não integralizado? Qual o comportamento dela? O inverso de sua conta originária. Ela aumentará a débito, diminuirá a crédito. Tá certo? Tenta aplicar isso nos exercícios, vai ficar muito mais fácil de você identificar esse conteúdo. Tá certo? Tendo dúvidas, mantenha do seu lado um livro do lado Osni Moura, de José Carlos Maion, equipe de professores da USP. Deixa lá a Silvério de Neves, deixa lá o material que vai ser realmente muito útil na revisão de vocês. Então vamos lá. Dentro da conta reserva, destacamos uma em sala, que são dois limitadores que essa reserva possui. É a nossa conhecida reserva legal. Que falamos que a reserva legal, o nome já está dizendo, ó, legalmente constituída, ou seja, a lei o determina, legal, lei. Então, se é reserva legal, ela é obrigatória que o faça. Então, a reserva legal tem dois limitadores para você. Primeiro deles, você pode constituir até 5% do resultado da empresa, ou seja, do lucro obtido no período, você deverá constituir 5% desse valor. Aonde o valor constituído na reserva legal não poderá ultrapassar 20% da sua conta capital. Então a sua conta capital é um limitador até 20% e o outro 5% do resultado. Caso no período você chegue a ultrapassar os 20%, o que é que você pode fazer? Você não terá a possibilidade de constituir os 5% que você determinou. Então por isso que eu digo dois limitadores. Rever que pode acontecer uma questão dessa em prova colegiada, é quase que questão certa quando se tem um assunto de reservas, tá certo? Então anota aí, rever cálculos de reserva legal que vai servir para você. E as contas redutoras, as contas de ajuste para que na classificação, caso seja exigido em alguma questão, você não se perca. Na conta PL nós temos duas contas redutoras, prejuízos acumulados e ações em tesouraria. Tá bom? Então essas duas contas redutoras têm o mesmo comportamento da nossa conta redutora capital não integralizada. Que seria o quê? O inverso do nosso passivo. Se é o inverso do passivo, ela aumentará a débito e diminuirá a crédito. Tá bom? Então preste atenção e tenta aplicar isso nos exercícios para que a gente possa revisar bem esse conteúdo. Tá certo? Ainda dá tempo, temos todo o fim de semana, temos amanhã, sexta-feira. Então a prova colegiada para você chegar bem afiado. E na DRE falamos um pouco da nossa estrutura, já estendendo o nosso conteúdo. Falando da estrutura, a importância de você fixar aquela estrutura vertical e edutiva. Aonde? Receita bruta, deduções, é igual a receita líquida, menos CMV, é igual ao lucro bruto. Então percebam, o que é que eu disse como dica? Identifica os totalizadores. Normalmente no ambiente de prova, ele tenta perguntar a você qual o resultado desses totalizadores. Ou seja, quanto é o lucro bruto, quanto é o lucro operacional, quanto é o lucro líquido. Tá certo? Então muito cuidado com isso. Rever a estrutura da DRE, tenta decorar, aplica nos conceitos, aplica nos exercícios que nós temos em sala, rever os conteúdos nos materiais de vocês. Tá certo? Que são possibilidades de questões claras com relação à nossa DRE. Eu, pelo menos, acredito que venha cair alguma questão, uma ou duas questões sobre esse assunto. Então, muito cuidado para não errar questões fáceis. Participações e destinações de lucro.
As participações, vamos primeiramente falar de participação. O que é participação? Alguém tem direito a alguma coisa, eu tenho participação sobre algo. Ou seja, participação sobre o lucro, eu só posso ter a participação no mesmo momento que tiver lucro. Então, após o lucro líquido da empresa, o que acontece? Eu devo constituir as participações. Então, as participações de primeiramente, debêntures, empregados, sócios, diretores. Tá certo? Então, essa é a ordem. Primeiramente, participação de debênture, diminui o lucro. Logo em seguida, participações de empregados, diminui o lucro. E depois, participações de diretores e outras participações. Tá certo? Então, a ordem que você deve, caso alguma questão lhe pergunte qual o valor do lucro líquido, ou melhor, qual o valor do lucro final do seu exercício, e tenha na questão a necessidade de calcular participações, segue essa ordem: debêntures, empregados, diretores e outras participações. Tá certo? Vamos mais um assim. E destinação do lucro. A destinação do lucro corresponde à destinação e constituição de reservas. Falamos um pouquinho agora atrás, reserva legal, tá certo? Mas existem outras reservas referentes ao lucro. Reserva estatutária, reservas de lucros a realizar, que são dividendos obrigatórios que a empresa determinou. Então, todas as reservas devem ser percebidas e calculadas por vocês, tá bom? Mas isso vai variar conforme o que ele está pedindo na questão. Então, tenta se localizar, vai lá no capítulo PL, dá uma lida em reservas, tá certo? Nós estamos falando de reserva de lucros, não de reserva de capital. Principalmente na prova que nós estamos agora para enfrentar, que seria a nossa prova colegial, tá certo? Então vamos mais alguma parte do conteúdo. Dentro do conteúdo, logo em seguida da DRE, trabalhamos um pouco de operações com mercadorias. Nas operações com mercadorias, demos um foco a questões de controle de estoque. Eu acredito que pode vir a cair sim uma questão de controle de estoque, tá bom? Você não pode deixar de fazer essa questão. O que é que a gente falou em sala? Com organização, você chega a um resultado fácil. Então vamos lá. Quais são os métodos de controle de estoque que nós trabalhamos em sala? PEPs, WEPs e MED. Opa, Rodrigo, mas o WEPs a lei não permite que você use. E nem o CPC aceitou. Ou seja, só vai ser necessário estudar média e PEPs, que é provavelmente o objeto de questão da nossa prova colegiada. Analisa com a sua metodologia. O que seria o WEP? Organização de uma fila. Primeiro que entra, primeiro que sai. E toda a fila só será afetada com novas entradas. Se estamos falando de controle de estoque, você nunca poderá considerar em sua saída, nessa ficha de controle de estoque, os valores de venda, sempre valores de custo. Lembra disso. Algumas pessoas erraram com essa falta de atenção. Todas as questões devem ser mensuradas com essa. Todas as questões não. O cálculo do CMV, que corresponde ao total das suas saídas, devem ser considerados por valores de custos, conforme a organização que você está fazendo das mercadorias. Aonde? Primeira que entra, primeira que sai. Tá certo? Revelar o material. Em média, média o próprio nome está dizendo, ó, média ponderada. Eu vou transformar o valor em um valor único. Para mim, pouco importa a ordem que chegou, porque para mim tudo são iguais, todos os valores são iguais. Então, toda nova compra influenciará na minha média, para baixo ou para cima. Rever os exercícios para verificar a forma como nós construímos a média. Lembrando, se estamos falando de ficha de controle de estoque, nós temos aqui, ó, entradas, saídas e saldos. As entradas, todas as entradas que você teve na sua empresa. As saídas. No momento da sua saída, nessa ficha de controle de estoque, você nunca deverá considerar valores de venda, sempre valores de custos. E quais são os valores de custos? Conforme a ordem que você tem nos seus saldos. A ordem que você determinou nos seus saldos, na sua linha de saída de estoque, é que você vai reconhecer no momento da venda. Tá bom? Total da coluna de saídas corresponde ao seu custo de mercadoria vendida. Total da sua coluna de saldos corresponde ao quê? Estoque final que você possui disponível. Tá certo? Então, rever esse material é um assunto fácil, só necessita de você concentração e organização. Tá bom? Vamos continuar um pouco. Sendo que algumas informações podem influenciar no valor da sua compra. Quais são elas? Tratamos também em sala, também citamos em sala. Que seria o quê? Abatimentos que você pode ter sofrido,
abatimentos, descontos que você obteve, mercadorias que você devolveu, que você não tem no seu estoque, então necessita ser ajustado e retirado do seu estoque. Temos mais o que? Os impostos não acumulativos, ou melhor, impostos recuperáveis. Se é um imposto recuperável, não corresponde a um custo, que você terá o direito de se beneficiar dele futuramente, seja recebendo ele, seja abatendo no valor que você tem a pagar. Então, o nome, recuperar. Então, impostos não acumulativos, como ICMS, é um imposto recuperável. Se é recuperável, ele deverá ser diminuído do valor da sua compra, tá certo? Para que você dê saída no valor justo, no valor do seu custo real, tá bom? Então, preste atenção nisso. E como parte final do nosso conteúdo, pelo menos a parte de revisão, o que é que eu posso destacar a vocês? Dessa parte de revisão, minha gente, temos toda essa parte que a gente falou agora. Qual a dica que eu dou a vocês? Pega o material, temos 3 livros que eu indico para que vocês estejam realmente afiados à prova colegiada. Contabilidade Básica e Intermediária de Osni Moura, Manual de Contabilidade e também José Carlos Marion. Primeiramente, José Carlos Marion possui a linguagem mais simples dos livros disponíveis, já falei várias vezes na sala. Intermediário a ele, eu indico o livro do Osni Moura, excelente autor, tá certo? Explica realmente tudo legal e também coloca muitos exemplos práticos que vai ajudar você na fixação do conteúdo, tá bom? Manual de Contabilidade é um livro um pouco mais grosso, sendo que ele tem a parte conceitual muito mais robusta, ao ponto de ajudar na argumentação do conteúdo, tá bom? E por último, o Equipe de Professores da USP, Contabilidade Introdutória, Equipe de Professores da USP, porque é excelente no sentido de ter exercícios práticos para também fixar o conteúdo. E os exercícios desse livro são muito mais extensos, então você tem como avaliar a contabilidade no comportamento até a obtenção do resultado final, tá certo? Bons estudos, não deixe de curtir o feriado de vocês, tá certo? Valeu! E não deixe de opinar sobre o vídeo. Pode falar à vontade, estou lá acompanhando. Valeu, minha gente!